Eu saúdo os irmãos com a paz do Senhor. Hoje nós estamos em mais uma leitura diária, falando mais um pouquinho da palavra do Senhor. E desde já eu quero agradecer a cada um dos irmãos que nos assistem, aos pastores pela confiança, aos comentaristas, aos colegas que também fazem este trabalho de leitura. Que Deus abençoe a cada um de vocês, que Deus continue dando graça para cada um de vocês. E a nossa referência, ela se encontra lá no livro de Atos 8, no versículo 17, que diz assim: Então lhes impuseram as mãos e receberam o Espírito Santo. Aqui eu quero voltar um pouquinho no texto sagrado. Lá no capítulo 7, ao final do capítulo 7, nós vamos deparar com a morte de Estevão. Ele foi apedrejado e quando ele se coloca de joelhos ali, pondo de joelhos, clamou com grande voz e ele pede, né, que o Senhor não venha imputar pecado àquelas pessoas que estão fazendo isso com ele. E ali nós vamos ver a história bíblica, né, o texto bíblico relatando um momento de grande perseguição à igreja. Só que é interessante que no capítulo 8 ele começa dizendo que a igreja começou a expandir, ao mesmo tempo que ela estava sendo perseguida, iniciou-se a expansão também do evangelho, da pregação do evangelho. E aqui no capítulo 8 ele já vai falar sobre essa perseguição e mais à frente nós vamos ver que o irmão Filipe, ele vai descer ali para Samaria e ele vai começar a pregar o evangelho ali também. E quando nós observamos como Deus faz as coisas, como Deus é perfeito, porque ele começa a falar sobre o evangelho. E através dele, Deus começa a operar milagres, prodígios, sinais. E então o povo começa a converter, o povo começa a receber este evangelho. E a partir daí nós vamos ver que os apóstolos, eles ficam sabendo dessa novidade e eles enviam ali dois dos apóstolos, né? Entre os apóstolos eles enviam dois que vão estar ali. E nós vamos ver aqui pelo relato bíblico que Pedro e João são enviados ali para Samaria. E aí nós chegamos no texto que foi lido, que é o texto no versículo 17, que fala que quando eles chegaram ali, e aqui eu quero trazer nas minhas palavras, que aqueles irmãos chegaram ali, que eles viram a conversão das almas, que eles viram que aqueles crentes estavam empenhados nessa missão, eles impuseram as mãos e o texto vai dizer que eles receberam o Espírito Santo, aqueles crentes receberam o Espírito Santo. E tem até um personagem ali, um homem, que é uma reflexão, uma lição que fica para nós enquanto crentes, que chamava Simão, ele era um mágico, ele também aceita ali através da pregação de Filipe. E quando aqueles crentes recebem o batismo no Espírito Santo, ele quer comprar aquilo que ele vê acontecendo ali, ele quer também dar um dinheiro para que eles pudessem dar para ele o dom dele impor as mãos e as pessoas também receberem. E aqui nós vamos ver no desfecho, né, deste contexto aqui, dessa situação aqui, que ele vai ser repreendido. Porque o evangelho do Senhor é como nós vimos, né, Deus falando através de muitos irmãos na convenção. O tema da nossa convenção esse ano foi em relação a essa questão, né, que na verdade não é de quem corre, não é de quem está ali atrás querendo, mas é de quem Deus se compadece. Eu entendo que é necessário que nós venhamos nos dispor, mas se Deus não compadecer, se Deus não chamar, se Deus não conceder o dom, irmãos, nada feito. Então aqui nós vemos que o batismo no Espírito Santo, aqui quando estes irmãos impõem as mãos,
Aqui, quando a igreja está num momento de perseguição, de dificuldade, de sofrimento, muitos sendo presos, açoitados, perseguidos, é o momento que a igreja está crescendo, é o momento que o evangelho está se propagando, é o momento que Deus está fazendo uma obra extraordinária. E quando nós trazemos para os dias de hoje, nós vamos ver que é o Espírito Santo que nos capacita. Não tem questão de, porque eu tenho isso, porque eu sou aquilo, porque eu falo bem, porque eu tenho o dom disso, eu tenho a habilidade para fazer tantas coisas. Não é por isso, é porque Deus se compadeceu de cada um de nós. É porque Deus me escolheu, escolheu você, escolheu cada um de nós para estarmos nessa missão. E eu quero dizer para você, nós temos vivido momentos difíceis, temos. Muitas vezes nós somos criticados, caluniados, muitos não compreendem o porquê nós escolhemos seguir por este caminho, o porquê nós renunciamos todos os dias o mundo com seus prazeres, renunciamos ao pecado. Mas vale a pena, vale a pena. Vale a pena porque o que está preparado para nós é muito maior do que qualquer coisa que o mundo possa nos ofertar. E que nós possamos permanecer na graça do nosso Senhor Jesus, que nós possamos permanecer em comunhão com o Espírito Santo, porque é Ele que nos capacita. E que nós possamos lembrar também aqui do Simão. Não é o dinheiro que vai comprar um dom. E no texto aqui na revista, mas ao final o comentarista fala sobre isso, às vezes muitos crentes estão preocupados com métodos, com tecnologias, com tantas coisas que vão atrair a atenção das pessoas. Mas o que realmente atrai o homem, o que realmente convence o coração do homem, o que convence o homem do pecado, que atinge a alma, o âmago do ser humano, é o Espírito Santo de Deus. Não adianta técnicas, não adianta tantas coisas, tanto conhecimento, não adianta o homem buscar tantos recursos deste mundo, porque quem convence o homem do pecado é o Espírito Santo de Deus. Ficamos com essas palavras, que Deus abençoe a cada um dos irmãos.